Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e eu quero te apresentar a nossa visão sobre ministério infantil, o trabalho com as crianças que acontece na igreja. Nós abordamos três áreas: o coração do professor, aquilo que vai acontecer antes, quando ele está se preparando, a sala de aula, que é quando você está lá ensinando para a criançada, passando conteúdo, mostrando as ilustrações, fazendo as dinâmicas, e a família em casa, que vai continuar aquele ensino que você começou. Para nós, as três áreas são muito importantes e agora eu quero falar um pouquinho mais de cada uma delas para você. O coração do professor é a maneira que aquele que foi chamado por Deus para ensinar, para ministrar, também é ensinado e ministrado. Eu ouvi uma vez uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o que valida um púlpito não é quanto o pregador domina da mensagem, mas sim o quanto aquela mensagem domina o coração do pregador. Então você que vai ensinar para as crianças deve lembrar que você também é alvo daquela lição, você também é alvo daquela palavra. Por isso aqui no Inculcar nós temos um devocional pessoal que é para você fazer e você pensar na sua vida e permitir que o próprio Deus te desafie com aquela palavra que você vai desafiar as crianças. Então, se você vai falar de oração, como está a sua vida de oração? Você vai falar de perdão, como está o seu relacionamento e a maneira que você tem perdoado as pessoas. É claro que nós não estamos esperando professores perfeitos, porém, é muito legal quando você apresenta para as crianças uma palavra e desafia a vida delas, e você se coloca também como um servo, como um filho, como alguém que precisa viver aquela palavra. Diz: ó, criançada, eu também refleti aqui e eu também estou melhorando aqui a minha vida de oração, ou seja lá o tema que você vai estar trabalhando ali na aula. Além disso, nós temos uma videoaula que é para te preparar agora do ponto de vista didático. Então você vai entrar em sala de aula bem preparado, tanto para ministrar aquele conteúdo, quanto para permitir que aquele conteúdo esteja ministrando também o seu coração. A segunda área é o que acontece em sala de aula. E é claro, aqui nós temos uma ênfase maior, aquele momento que você está diante das crianças, ensinando, ministrando, contando a história, trazendo aplicação, ilustrações, dinâmicas. Nós temos um material completo para a sala de aula. Tem a adaptação por faixa etária, com as atividades para cada idade das crianças, tudo feito por uma equipe de pedagogas. É muito importante esses 40, 30, 20, esses minutos que você fica ali com a criançada em sala de aula, que a criança aprenda aquele conteúdo, que ela entenda aquela passagem bíblica e que ela consiga perceber que ela pode viver o que aquela passagem bíblica está ensinando. Então, todo o material que nós preparamos, ele vai ajudar a criança a observar aquela passagem, entender aquela passagem, interpretar corretamente aquele texto, o que esse texto significa e aplicar. Como que eu vou viver isso na minha vida, na segunda, na terça, quando eu estou na escola, quando eu estou com os meus pais, isso tudo ali naquele momento de sala de aula. No final você tem um bate-papo com os alunos, o material é bem completo, tem o link aí, pega uma amostra, entra lá no nosso site para você dar uma olhada. E nós temos uma terceira área que envolve a família, os pais, e eles vão continuar aquela lição que você começou no domingo. Eles não vão repetir. E deixa eu explicar aqui o que significa continuar e não repetir. Quando você vai trabalhar ali a aplicação, o que a criança vai viver, você como professor, professora, tem um conhecimento limitado da vida da criança. Você passa ali com ela meia hora, 40 minutos apenas no domingo. O pai e a mãe não. O pai conhece muito bem o seu filho. A mãe conhece muito bem as suas crias.
Então, por uma questão de intimidade e também de autoridade, porque alguns assuntos cabem somente aos pais, eles vão poder ir um pouquinho mais fundo no coração da criança. Então eles vão pegar aquele tema que você ensinou, eles vão pegar aquela criança que já está com aquele coração preparado, já foi ministrada aquela palavra, e aí então ele vai poder trabalhar ali a aplicação, como eu sempre falo, com data e hora. Eu tenho 4 filhos. Então, se o professor falou sobre mentira, que mentira não é bom, que mentira é pecado, que o diabo é o pai da mentira, e o professor ali vai usar aplicações genéricas, olha, quando alguém pega alguma coisa, você não pode mentir, não sei o que, pá. O pai em casa pode falar de algo específico, olha, dia tal, lá no sábado, 2 da tarde, eu sei que você fez uma coisa e depois você falou que não fez, então eu quero agora aqui ministrar a sua vida, orar, te ensinar. Vocês estão entendendo? O pai ele vai continuar a lição indo mais fundo, indo até onde o professor não consegue ir. Não consegue ir pela questão de tempo, pela questão de intimidade, de autoridade. Porém, você já abriu a estrada para o pai poder trilhar e ministrar a vida da criança. E nós mandamos um devocional pronto, já vai um roteirinho pronto, com o mesmo tema da lição para o pai trabalhar. Você vai ministrar a família. Então esse devocional vai para o pai, são 20 minutos, 30 minutos que o pai vai sentar ali com a criança. Tem também as atividades para casa e dessa maneira aquela lição que você deu no domingo, ela continua durante a semana em casa com os pais. Essa é a nossa visão, o coração do professor, a sala de aula e a família. Nós acreditamos que um ministério com crianças bem-sucedido não pode pensar apenas no momento da sala de aula. Tem que pensar no que vem antes e no que vem depois. E o Incucar está aqui para te ajudar. Por isso que o nosso material vai ter todo o estudo devocional, as ilustrações para poder abordar essas 3 áreas. Vai lá no nosso site incucar.com.br, pegue uma amostra ou mande para a gente um WhatsApp, tá tudo aí na descrição do vídeo, e aí você vai poder então conhecer um pouquinho mais o nosso material. E se você tiver dúvidas, você pode falar com a gente, e se você quiser podemos até fazer uma apresentação para você, para o seu pastor. É só marcar, fazemos uma videochamada online e conversamos um pouquinho e apresentamos um pouquinho mais o material, a nossa teologia, a visão que nós temos dessas 3 áreas, e eu tenho certeza que você vai fazer um ministério com crianças excelente aí na sua igreja, porque essa é a nossa missão aqui no Incucar, ajudar você a fazer um trabalho excelente com as suas ovelhinhas e com as famílias aí na sua igreja. Deus te abençoe, paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.